A nossa história de hoje se inicia com a gente vendo uma novel com apenas um view em cada capítulo. Essa novel não era nem um pouco popular e quem se perguntava quem não gosta dessa obra-prima era o nosso prota. E para vocês terem uma ideia do fracasso, o número total de capítulos é 3.149 e o número de visualização por capítulo é apenas 1.9 e o número de comentários por capítulo é apenas 1.0,8. Ou seja, todo mundo parou de ver e apenas ele ficou. De qualquer jeito, ele sabe que ninguém teria tanta paciência para ler um novel de 3.000 capítulos, mesmo ele, o único leitor, leu Era durante 10 anos e finalmente chegou no último capítulo hoje. Ele já até estava ficando ansioso para ler o último capítulo. No entanto, diferente do que ele esperava, a sua novel 3 Maneiras de Sobreviver é um mundo destruído. Pelo último capítulo, apenas diz que existem 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Atualmente eu me esqueci de algumas coisas delas, mas uma coisa é certa, o fato de que você está lendo isso significa que você irá sobreviver e esse foi o fim. Com isso, sem entender nada, o prota começa a tentar procurar por outro capítulo, mas infelizmente ele não achou. O nome do nosso prota é Dogja, que também significa filho único ou leitor. Ele se apresenta dizendo isso, mas a maioria das pessoas confundem da mesma forma. Ele sempre tem que ficar se explicando para que as pessoas entendam que esse é o seu nome. O seu pai havia lhe dado esse nome para que ele pudesse viver como um homem forte mesmo quando estivesse sozinho. No entanto, por causa desse nome que seu pai escolheu, ele viveu a sua vida comum como um solitário e um homem solteiro. Resumindo aí, ele é esse macho aí que indol já 28 anos, formado em universidade de terceira categoria no interior e atualmente trabalhando como terceirizado em uma subsidiária em uma grande companhia. E o hobby do miserável é ler novels durante a volta para casa. No entanto, hoje foi diferente das outras. Ele encontrou uma totosa no caminho de volta. E essa totosa era Yun San-a dos recursos humanos. A totosa já foi falar com ele, mas o moleque já ficou todo nervoso. Ele não pensava que ele ia encontrar a Yun San-a, a mulher mais popular da sua companhia no metrô. O moleque estava pensando até que ela cheira bem. E já que o prota queria saber o que ela estava fazendo no metrô, ela fala que alguém roubou a sua bicicleta. Ela diz que está fazendo muitas horas extras ultimamente e não está se exercitando e também aconteceram algumas coisas chatas, então pareceu uma boa ideia. E nessa hora, quando o prota vê o sorrisinho dela, começa a entender como que os homens tiveram seu coração roubado por ela. Mas de qualquer jeito, ele tem que ficar quieto na sua porque ela é alguém de uma realidade totalmente diferente da dele. E o seu dia não foi diferente apenas por causa da totosa. Logo em seguida, ela começa a treinar espanhol puedes prestar-me dinheiro. Então nessa hora, o prota pensa que eles realmente vivem realidades diferentes. E então logo em seguida, a garota tenta ver o que ele estava lendo, no entanto, ele rapidamente puxa. Mas de qualquer jeito, a garota já havia percebido que isso era uma novel. Nessa hora então, o moleque safado dá a desculpa de que isso é um jeito de estudar coreano. Nessa hora, a San-a fica impressionada e também diz que ama ler novels. Ele leu como Murakami, Hakuri, Raymond e Carver. Esses nomes que você não sabe o que significa e nem eu devem significar que são de autores muito famosos. E logo em seguida ela pergunta ao prota qual o seu autor favorito, ao qual o prota responde que ela não reconheceria o nome nem se te falasse. Ele pensa que nunca poderia falar para ela que está lendo O Mundo Depois da Destruição de Sin Chan. Ele pensava que o seu hobby é um pouco vergonhoso para falar para os outros, mas de qualquer forma o motivo por ele ser diferente das suas noites passadas foi porque a novel de fantasma que ele lê há mais de 10 anos acabou exatamente no dia de hoje. Se você está se perguntando o que tem de tão importante nessa novel para o prota, essa novel significa muito para ele. Ele lia mesmo depois de receber porrada de qualidade na escola, ele lia mesmo depois de fracassar para entrar numa universidade boa, ele também lia quando desenhou o número errado e foi enviado para as linhas de frentes infernais, e quando ele foi contratado como terceirizado em uma subsidiária de uma
grande companhia ele também está lendo. Mas de qualquer jeito ele decide apenas esquecer isso porque ele não tem boas lembranças de qualquer jeito. Ele sente um vazio e ao mesmo tempo uma satisfação por presenciar a conclusão dessa história. Hoje é o dia que o epílogo de Maneiras de Sobreviver é lançado. Essa novel de fantasia chegou a 3.149 capítulos. A novel que ele leu por mais de 10 anos, desde a sua adolescência até a sua vida adulta. Esse escritor escreveu essa novel mesmo tendo uma visualização a cada capítulo. Em outras palavras, essa novel foi dedicada apenas a ele. O homem que vive sozinho e possui um orçamento limitado não tem liberdade para fazer isso. Então Prota escrevia um comentário com palavras vindas do seu coração. Logo depois, conversa vem, conversa vai com a garota e ele acaba dizendo que seu contrato está acabando na empresa. E com isso, ficou um clima estranho, já que ela estava sendo promovida e o Prota já estava metendo o pé. Mas o Prota pensava que era óbvio, ela se esforçou enquanto ele estava trabalhando sem vontade. Ele estava lendo web novels enquanto a San-A estava estudando. O Prota pensava que se a vida fosse de outro gênero, fosse de um gênero fictício, talvez ele pudesse ser o protagonista. E então, voltando para ele, jogando conversa fora, de repente o celular do Prota começa a tocar. Ele havia recebido uma mensagem dizendo muito obrigado e logo em seguida ele percebe que podia ser o autor de Maneiras de Sobreviver. O Prota não tinha ideia do que ele iria viver no futuro. O autor diz ao Prota que ele pôde completar essa novel graças a ele e até ganhou uma competição. O Prota pergunta qual é o nome da competição, mas ele diz que nunca reconheceria, já que é uma competição desconhecida. E além disso, ele diz que a novel também está programada para ser monetizada. A monetização começa quando o epílogo for upado hoje. Ele pede pelo e-mail do Prota dizendo que gostaria de enviar um presente especial expressando a sua gratidão. Ele diz ao Prota que foi por causa dele que essa história pôde tomar forma e ser trazida para este mundo. O Prota estava pensando que talvez o autor fosse mandar algum dinheiro para ele, já que ganhou uma competição. A mensagem que o Prota recebeu dizia: caro leitor, a monetização começará hoje às 19. Isso será uma ajuda para você, te desejo boa sorte. Já que era 6h55, havia 5 minutos restantes, então o Prota foi ver a novel. No entanto, não existia mais. O Prota nessa hora achou estranho e ao mesmo tempo o trem já estava freando com tudo. E nessa hora mostrou um sorriso de uma criatura sombria para nós na tela. O Prota estava achando que isso não era nada sério e nesse mesmo momento foi de 6h59 para 7 horas. Por coincidência, o Prota viu o momento em que o relógio mudou, mas esse foi o momento em que o gênero da sua vida mudou. Logo em seguida, todos os presentes receberam uma mensagem para eles fugirem do trem. E antes mesmo deles terem tempo para pensar, uma criatura estava aparecendo na frente deles e uma mensagem dizia que o serviço gratuito do Sistema Planetário 8612 terminou. O cenário principal começa agora. No momento em que aquilo apareceu, alguém gritou: é um Dokaebi, que é uma criatura mística folclore coreano. E ao mesmo tempo, o Prota, que estava tranquilo, vê uma frase em sua mente: o metrô parou subitamente e assim tudo se escureceu. Mas ao perceber que isso é loucura, ele tenta se convencer de que isso não é verdade. O metrô costuma parar nas pistas, por isso não é surpresa. No entanto, a cena de abertura da novel continuava se repetindo na sua cabeça. Logicamente era impossível, no entanto, como descrito na novel, com 2 chifres pequenos e usando um chapéu de palha, a criatura estranha e fofa flutuava pelo ar. Ele era muito estranho para ser chamado de fada, muito mal para se chamar de anjo e tranquilo demais para se chamar de demônio. E assim ela foi chamada de Dokaebi. A gente tem que concordar que o moleque é fofo mesmo. Logo em seguida, a criatura começou a falar de um jeito que ninguém entendia e todos se perguntavam do que ele estava falando. Tinha gente até que estava gravando, achando que era alguma pegadinha. Enquanto isso, o Prota se perguntava se ninguém além dele percebe o significado
significado e a gravidade dessa situação. Na novel, esse foi o Dokaebe que iniciou uma interminável tragédia e calamidade. E então, logo em seguida, o Dokaebe corrige a linguagem perguntando se eles conseguem entender. Foi uma dor de cabeça lidar com isso. Ele diz que o patch coreano não funcionou corretamente. E sem nem dar tempo para o carinha falar, um maluco já chegou dizendo para ele sair da frente que ele está com pressa e tem uma audição. Nessa mesma hora, o Dokaebe ri dizendo que parece que eles não investigaram adequadamente. Disseram para ele que a maioria das pessoas concordaria caso começasse a monetização às 19 horas. Enquanto o Dokaebe estava sendo bonzinho, dizendo para eles sentarem que tem alguma informação para ele, ninguém estava escutando, bem bravo com ele, dizendo para colocar o trem em movimento. Enquanto todos faziam alarde, o prota pensava que com certeza esta é a história que ele conhece. Ele precisava pará-los, mas ele não sabia como. E então, logo em seguida, ele diz para San-A não se mexer nem 1 milímetro. E enquanto ela tentava entender o porquê, de repente o carinha mudou de cara dizendo que disse para eles ficarem quietos. E nessa hora a cabeça de um voou. E enquanto todos estavam em choque, não entendendo nada e cabeças explodindo, o Dokaebe dizia que isto não é uma filmagem, nem um sonho, nem um romance e nem a realidade em que eles vivem, e pergunta se eles entenderam. Uma parte do prota não acreditava nessa situação. Tudo se aquietou no mesmo momento em que as paredes deste vagão do metrô foram pintadas de sangue. O Dokaebe continuava perguntando ao pessoal se as suas vidas não foram boas e pacíficas até agora. Eles nasceram e não pagaram nenhum preço para respirar, comer, cagar e reproduzir como quiseram. Hahaha. Eles realmente viveram em um mundo incrível. Com um sorriso de excitação e de pura maldade, ele diz que esses bons e velhos tempos se foram porque nada é eternamente gratuito. E com essas palavras, ninguém estava entendendo nada e com um choque estampado em sua cara. E nesse exato momento, um maluco apareceu perguntando se ele quer dinheiro. E nesse exato momento, o prota reconheceu esse maluco como o gerente Han do departamento financeiro. O Han dizia que ele vai dar o que ele quiser e entregar o seu cartão para ver quem ele é. Ele diz ao Dokaebe que se ele o deixar sair daqui, ele pode o dar o quanto ele quiser. Ele pensava que não há nada que o dinheiro não possa comprar nesse mundo. No entanto, para a decepção dele, em um instante o Dokaebe estalou os dedos e queimou o dinheiro que estava em sua mão. E então ele diz que esse dinheiro não vale nada no seu mundo e no seu espaço-tempo. Esse mísero pedaço de papel não tem valor no seu mundo macrocósmico, e se por acaso ele agir assim novamente, ele vai explodir o seu cérebro. O Dokaebe então se cansa de mostrar para eles, em vez disso será mais rápido se eles virem por si mesmo. Então logo em seguida, os seus chifres crescem e sobrevoa por todos eles, abrindo o canal BI-7223. E então logo em seguida, uma janela estava aparecendo na frente de todos, deixando alguns em choque e outro bem feliz. E o prota estava totalmente tranquilo. Pouco tempo depois, já que a San-A estava preocupada, o prota diz para ela tratar isso como se fosse um jogo e todo jogo há regras, ele só precisa segui-las. E ela pergunta que tipo de regras são, ao qual ele responde que é isso que eles vão descobrir. Toda essa cena era reconhecida pelo prota, o diabrete com sua antena estendida, os corpos espalhados no vagão do metrô como se fossem lixos, um assalariado coberto de sangue se tremendo de medo, uma senhora sentada no assento preferencial rezando. Não havia dúvidas que a novel Maneiras de Sobreviver, que ele leu por mais de uma década, se tornou realidade bem na sua frente. Ele tentava achar uma solução para passar deste teste, prova de valor, mate um ser vivo ou mais. Era a missão principal, com a
dificuldade F tinha que ser cumprido em 30 minutos e 300 moedas como recompensa, e se não cumprisse, iria ser morto. Logo em seguida, então, um cara aparece tentando acalmar todos, e então todos ficam irritados, perguntando quem diabos é ele. Por sua vez, ele se apresenta como o primeiro tenente ativo de um batalhão do exército. Ele havia acabado de receber uma mensagem do seu batalhão de uma emergência nacional de grau 1. Todas as unidades devem comparecer ao batalhão imediatamente. Ao mesmo tempo, o Prota havia reconhecido esse cara, o mestre da espada de aço Lee Heon-sun, o primeiro tenente da Coreia. Ele era um dos personagens que apareciam em maneiras de sobreviver. Isso estava dando uma dor de cabeça para o Prota, mas ele não pôde evitar de se perguntar se foi assim que ele foi introduzido na novel. Na verdade, como um leitor de maneiras de sobreviver, ele pode dizer com certeza que não foi assim que ele foi introduzido. Ele com certeza veio depois que esse primeiro cenário acabou. Então o que está acontecendo aqui? E enquanto ele tentava procurar a novel novamente, de repente a San-Ah mostra um anúncio que estava sendo feito. O primeiro-ministro dizia que apareceram alguns terroristas e estão fazendo tudo para lutar contra eles. Então logo em seguida todos soltaram seu celular por causa do susto aterrorizante. O primeiro-ministro havia sido morto. E então logo em seguida o Dokaebe aparece novamente dizendo que isso não é uma brincadeira, como um simples terrorismo. E já que eles não estavam levando isso muito a sério, ele decide aumentar um pouco o nível de dificuldade disso. Agora, o tempo limite iria ser 10 minutos. E ainda por cima, como penalidade bônus, se o primeiro assassino não aparecer nos primeiros 5 minutos, todos os seres respectivos nessa zona serão aniquilados. Tudo estava acontecendo de acordo com a novel até agora, mas o Prota não conseguia se livrar desse sentimento ruim que estava sentindo há algum tempo. O Lee Heon-sun apareceu, então, mas como ele ainda não apareceu, ele deveria aparecer agora se esse fosse a história que ele conhece. E então nessa hora, no outro vagão, um assassinato foi cometido, e nessa mesma hora um desse vagão tenta sair, no entanto foi repelido e foi notificado para eles que sair não é permitido até que o cenário respectivo da zona seja finalizado. O Dokaebe, que estava tranquilex na live, diz que algumas coisas interessantes aconteceram, mesmo que alguns lugares nem tenha começado ainda, e por isso ele decide dar um presente para eles. Vai mostrar o que vai acontecer se eles não fizerem nada nos próximos 5 minutos. Então logo em seguida mostra um colégio feminino que não fizeram nada durante esse tempo, e então a execução começou. A cabeça de várias alunas estavam virando tomate, e então uma foi esperta o suficiente para pegar uma e acabar com ela, e ela foi a única sobrevivente dessa turma, e seu nome era Lee Ji-hae. E logo em seguida o Dokaebe, lançando um sorriso malicioso, pergunta se isso não foi divertido, e logo em seguida a San-Ah, que estava abraçada com o Prota, logo em seguida puxa sua mão de medo, mas o Prota, que não estava ligando muito, estava se perguntando por que aquele cara ainda não apareceu. E estava acontecendo coisas que ele não sabia, e o único jeito de sair dessa era ler a novel de novo. No entanto, estava bloqueado, dizendo que não existia. Mas logo em seguida ele se lembrou de uma coisa. Ele abriu seu e-mail e tinha um anexo. Era o anexo de 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Ele poderia baixar. Todos os sobreviventes de maneiras de sobreviver receberão uma característica única e poderão usar uma habilidade única. E isso significa que ele deveria descobrir qual é a sua característica e a sua habilidade. No entanto, ao abrir, não foi possível ativar o seu menu de características, deixando ele sem entender nada. Ele não podia abrir a sua característica, mas de qualquer jeito ele vai lá ler a novel. E nesse exato momento que ele abre
abre o celular, a velocidade de leitura foi acelerada devido à sua característica única. Ele estava bem surpreso em ver que isso tinha a ver com sua característica única. Ele nem havia levado nem um minuto para ler o começo da novel, mas rapidamente ele descobriu o que estava procurando. Então rapidamente ele levanta a cabeça e a sala em que ele estava era 3807. Esse vagão é o vagão do lado do 3707. Isso explicava a sensação ruim que ele estava sentindo. O motivo de ser levemente diferente do plot da novel, o vagão em que ele estava era logo atrás do vagão do protagonista do prólogo. Mas logo em seguida ele percebeu alguma coisa. Ele se perguntava o que acontece com as pessoas dentro desse vagão 3807. De acordo com a novel, dentro desse vagão vai restar apenas 2 sobreviventes. E logo em seguida a Sun-A pergunta ao Prota se eles deveriam pará-lo. E ao olhar, o Prota viu o maluco segurando a velhinha, querendo bater na velhinha. E então logo em seguida mete um tapão na cara dela. O maluco diz para a velhinha cala a boca, já que ela estava querendo sair. O Prota já sabia que eram essas duas pessoas, e essa mulher do seu lado e o Sun-A provavelmente vai morrer. Apenas 2 irão sobreviver, fora eles todo o resto nesse vagão irá morrer, incluindo ele. O maluco do dinheiro logo em seguida para o moleque de cabelo branco perguntando o que esse moleque está fazendo. O moleque então logo em seguida pergunta a ele se ele quer morrer e pergunta se ele ainda não entendeu a situação. No entanto, o maluco do dinheiro não parecia querer escutar. Portanto, apontando para a tela principal, ele pergunta se ele não percebeu aquilo. Ele tem que entender que o exército não vai o salvar. Portanto, sem dúvida, alguém precisa morrer. Então o que eles precisam fazer é decidir quem precisa morrer. Ele deve estar pensando que apenas animais fazem isso, mas nessa situação, o que mais eles podem fazer? Se eles não matarem, então eles vão morrer. Ninguém pode os culpar por isso. Ele deve pensar com cuidado, porque o mundo que ele conhecia acabou, e esse novo mundo eles precisam criar novas regras. Esse maluco era Kim Nam-woo, uma criança que se adaptou rapidamente ao mundo de maneira de sobreviver. Em meio a um mundo em colapso com valores morais vagos, aquele que superou tudo primeiro foi o Kim Nam-woo. Todos nesse vagão iriam morrer se ninguém matasse em 5 minutos. Os malucos se juntaram para meter porrada na velhinha, e o Prota, que estava se lembrando das linhas da novel, estava assistindo tudo como se estivesse lendo de novo. Ele apenas viu tudo como se estivesse acontecendo em outra dimensão. A senhora sem nome foi a primeira a ser sacrificada das novel. As suas probabilidades de sobrevivência podem diminuir se tentar mudar os eventos. No entanto, ficar apenas assistindo por causa disso não é a coisa certa a se fazer. E antes mesmo de terminar os seus pensamentos, a Sun-A já estava correndo para ajudar. No entanto, o Prota para dizendo que isso é perigoso. O Prota diz a ela que se ela for aí, quem vai morrer vai ser ela. Portanto, a heroína deu aquela aquietada porque não quer morrer. Enquanto isso, o Prota pensava que parece que algumas pessoas continuam admiráveis mesmo quando o gênero da história muda. No entanto, Yu Sun-A não é quem pode mudar a história, porque ela não é um personagem principal deste mundo. O Prota então logo em seguida diz para ela escutar dessa vez e nunca mais vai se intrometer na sua vida. Então logo em seguida, se preparando, ele estava pensando que, para falar a verdade, não é bem a hora certa de interromper. Esse não era o seu plano original. O motivo para ele não fazer nada por enquanto não era porque ele estava com medo de que não um ou dos outros, e nem porque ele concordava com seu comportamento desumano. Ele apenas estava esperando pelo momento certo. E então logo em seguida ele dá uma derrapada em direção a Kim Nam-woo, e enquanto isso estava restando 7 minutos para concluir a missão de matar um ser vivo. Ele então logo em seguida dá uma ombrada no Kim Nam-woo, jogando ele para longe. Após se levantar, o Kim Nam-woo, bem bravo, pergunta que porra é essa que ele tá fazendo. Podia parecer que o Prota empurra Kim Nam-woo só para salvar a senhora, mas esse não era o seu único objetivo. Ele estava procurando por uma coisa urgentemente, e finalmente ele acha. Ele então vai até o garoto e pede para que ele empreste
oferece a sua caixa cheia de insetos. Ele então enfia a mão dentro da caixa e dá um para o garoto segurar. E logo em seguida ele diz ao pessoal para eles pararem, porque mesmo que eles matem essa senhora, eles não vão sobreviver. Claro que a primeira condição de primeiro assassinato vai ser cumprida com a morte dela e vão ganhar mais tempo. Mas e depois o que vai acontecer? Todos devem matar pelo menos uma pessoa de acordo com o diabrete. Então quem vai matar a senhora e você vai matar a pessoa que está do seu lado? Nesse exato momento, o cão Wu então começa a rir dizendo: e daí? Ele diz que depois ele vai matar covardes como ele não deve se preocupar com a sua vez, vai ser meio a meio. No entanto, isso que ele disse fazia parte do plano do Prota, já sabia que ele ia dizer isso. Então logo em seguida ele diz que eles não precisam se arriscar assim, existe uma forma de sobreviver sem virar um assassino. A condição para cumprir esse cenário não é matar uma pessoa, e sim matar um ser vivo ou mais. Ele então pega um inseto, segura na mão, e as pessoas ao perceber isso logo em seguida percebem e eles ficaram loucos indo atrás dos insetos. A grande atenção que estava na senhora agora está no Prota, mas mesmo assim ele se perguntava por que será o seu coração está pulando de excitação em uma situação incerta como essa, e ele estava sorrindo. Talvez esse seja o tipo de pessoa que ele sempre foi. Ele então logo em seguida mata o inseto que estava em sua mão e logo em seguida joga a caixa para cima, liberando os insetos, todos o chamando de louco. E então logo em seguida apareceu que ele completou a missão e 100 moedas foram ganhas. Enquanto todos estavam putos pelo Prota ter liberado o inseto, de repente o cara aparece atrás do Prota perguntando por que ele fez isso. Ele poderia ter entregado os insetos para eles, ao qual o Prota em resposta diz que existem apenas 3 insetos sobrando na caixa. E com isso o Não ri, dizendo que ninguém faria uma coisa assim apenas por esse motivo. Ele diz para ele falar a verdade. Na verdade, o que ele queria era essa cena, não era? Enquanto isso, o Prota pensava que esse é o tipo de pessoa que não é cruel, imprudente e alguém que pode apreciar uma situação como essa, ao mesmo tempo que a sua habilidade única em identificação de personagem estava ativada. Ele podia ver todas as informações dele, ele tinha adaptabilidade anormal, luta com facas, lado sombrio. Em geral, ele era um adolescente revoltado que mostrou seu lado sombrio por causa de um gatilho, melhor não se envolver com ele. E com essa sua habilidade que o Prota acabou de ver, ele meio que entendeu que a sua característica é: as pessoas normais não conseguiriam se adaptar a esse pesadelo que esse mundo se tornou, mas não esse cara Kim Não-un. Ele receberia o apelido de demônio enganador. Esse garoto que receberia esse apelido depois não era um adolescente revoltado comum. Ele esperou muito pelo fim do mundo, então se adaptou em uma velocidade anormal, e esse garoto estava propondo ao Prota que fosse o seu aliado. E com isso o sistema notifica ele que ele aumentou a sua reputação com o personagem Kim Não-un, e também ele aumentou seu entendimento sobre esse personagem também. Enquanto isso, do outro lado do vagão estava rolando o cara massacrando geral. O Prota entrou logo em seguida, diz desculpa, mas ele prefere ficar sozinho. A sobrevivência do Prota estaria garantido por um tempo se ele ficasse com Kim Não-un agora, mas se ele não tivesse lido Maneira de Sobreviver, a sua decisão provavelmente seria diferente. O Não-un então logo em seguida diz para ele dar licença que agora ele vai terminar com aquela bruxa. Ele diz que não pode deixar um inseto escapar depois de quase pegá-lo. No entanto, nesse momento o Prota segura a sua mão e logo em seguida o maluco pergunta se ele vai fingir ser o herói depois de tudo isso. Ele é bipolar ou algo do tipo. Ele diz que eles adultos sabichões são todos iguais. Enquanto isso, o Prota estava super irritado, pensando o quanto esse cara o irritou enquanto ele lia Maneiras de Sobreviver. Foi brincadeira, ele tá achando que vai ser um adolescente pra sempre. O Kim Não-un diz que o Prota é o tipo de pessoa que ele mais odeia, diminuindo a reputação do Prota. E então, logo em seguida, sem falar mais nada, mete um soco na cara do Prota que desvia. O Prota conseguiu desviar desse golpe porque ele já esperava que ele fizesse isso. De qualquer jeito, o Não-un mete outro soco com o Prota bloqueando. E então, deixando o Prota surpreso, ele começou a usar sua habilidade
habilidade Lado Sombrio para atacar o Prota, e então logo em seguida mete um soco que o Prota desvia por pouco. Com um sorriso de psicopata, ele dizia para o Prota aguentar firme porque ele é forte pra baralho. O Prota pensava que é por isso que o protagonista recrutou ele mesmo sendo um completo psicopata. Ele se perguntava se precisava usar aquilo agora, e logo em seguida ele alcançou o primeiro estágio da habilidade única Omniscient Reader's Point of View. O Prota, surpreso, se perguntava o que era isso, e sem nem dar tempo para pensar, o Não-U continuava desferindo o golpe e toma-lhe desvia e toma-lhe desvia. E já que ele não estava acertando o Prota, o Não-U estava muito irritado, perguntando por que ele não está sendo atingido. E o motivo pela qual o Prota não estava sendo atingido, o sistema estava dizendo para onde estava vindo o ataque, com isso ele desviava de tudo. Segundo a habilidade de Omniscient Reader's Point of View, no momento em que essa habilidade é ativada, é como se ele pudesse dizer o que Kim Não-U está pensando. No entanto, tudo que o Prota consegue fazer agora é desviar e seu ofensivo é totalmente impossível, então ele tem que ganhar algum tempo. Portanto, logo em seguida ele diz ao moleque que apenas tem 2 minutos sobrando, e com isso, novamente, rapidamente, o Kim Não-U olha para a senhora que estava deitada. Ele ia conseguir completar esse cenário se a senhora morresse aqui. O Prota não podia deixar ele completar esse cenário de jeito nenhum, então ele se jogou em cima da senhora, e o Kim Não-U já esperava por isso, então puxou a faquinha, e ele, prestes a desferir o ataque, estava mirando no seu coração. No entanto, o Prota desvia, e por causa da habilidade do Não-U, a sua pele estava queimando como se estivesse pegando fogo, e então, enquanto o Não-U retirava a faca do chão, o Prota levantava a senhora e tentava caminhar. Ele estava de frente para a porta da morte. Se ele perder para o Kim Não-U, ele também vai morrer aqui. A sobrevivência é o sempre dos mais adaptados. O mundo sempre foi assim. Os fortes sempre predam os fracos. As coisas só ficaram mais óbvias. Ele apenas precisa ficar sério também se ele quiser sobreviver. O Não-U então logo em seguida aparece atrás do Prota dizendo que ele não tem mais forças para fugir, então ele vai acabar logo com isso, já que ele não tem muito tempo. O Prota então logo em seguida começa a falar seriamente, perguntando para ele se ovos de insetos são seres vivos, e a resposta era: é claro que são. E com isso ele recebeu muitas notificações de que ele matou um ser vivo, e ele recebeu várias recompensas. Mas o Não-U, que não estava nem ligando para isso, já estava atacando ele, e o Prota, enquanto se protegia, decide investir 2.700 moedas em resistência, e com isso a sua resistência saiu de nível 1 para a resistência nível 10, e então logo em seguida o Não-U atingiu o Prota no coração. No entanto, não estava conseguindo furar, deixando ele sem entender nada. Então logo em seguida ele recua, perguntando o que porra está acontecendo, e o Prota simplesmente diz que um gafanhoto coloca mais de 100 ovos durante a época de acasalamento, e então com um olhar assustador o Prota diz que quem vai morrer vai ser ele e não ele. E o Não-U, rindo e suando frio, começa a atacar o Prota, perguntando por que caralhos ele não morre. E então, enquanto o tempo diminuía, o cara continuava tentando matar o Prota. Então o tempo limite foi alcançado, a execução do pagamento iria começar. Com isso, dentro desse vagão sobreviveram 5 pessoas.